Olá pessoal, tudo bem com vocês? Newton da NZ Drones, mais um vídeo. Dessa vez com Mini 4 Pro. Eu fiz um voo no Mini 4 Pro no mesmo local, na represa, tá? Naquele local. Mas hoje eu fiz uma coisa, eu programei um voo dele em waypoints, ok? E fiz uma programação muito rápida. E se vocês observarem bem, eu gostaria que vocês observassem isso, bem incompleta, tá? Então observe os detalhes porque ela foi incompleta. Mas deu para voar? Claro que deu para voar. Óbvio que deu para voar, tá? Mas eu fiz algumas coisinhas, e eu fiz depois durante o voo. Eu vou mostrar uma coisa que dá para fazer com ele mesmo em programação waypoint, ok? Então acho que é um voo legal. Outra coisa que eu notei, o Mini 4 Pro é um drone muito leve e muito afetado pelo vento, até mais do que o Mini 3 Pro. Isso é uma coisa interessante. Não sei porquê, porque talvez eles são muito parecidos, né? Mas pode ser alguma coisa com o drone, ou pode ser alguma coisa. Mas eu notei que ele tem um voo, vocês vão notar também, eu vou mostrar para vocês, que ele faz isso muito, tá bom? Mas é um drone bem interessante, tem umas câmeras muito boas, voa muito bem, né? Então é isso, que eu mostrando esse novo vídeo para vocês com o Mini 4 Pro, num voo um pouquinho diferente de toda aquela programação perfeita, não. É uma programação imperfeita. E o que dá para corrigir durante o voo, tá? Algumas coisas você consegue corrigir, outras não, tá bom? Então dá para comparar também as imagens dele com a imagem do Air 3 do voo anterior. E vocês vão ver que são muito parecidas. Ele também filmou em 4K 30 FPS, tá bom? Bom, mas não esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, ok? Compartilhem o vídeo, que eu acho que tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo, então compartilhem. Não custa nada, deixem o seu like, não custa nada. Se inscrevam no canal, não custa nada e ajuda muito o canal, tanto like, quanto compartilhamento, quanto inscrição. Ok? E principalmente, comentem porque é legal. Com o comentário de vocês é que eu melhoro, tá? Isso que é legal para todos nós, então. Essa é a ideia, e eu espero então que vocês gostem do vídeo. Então vamos a ele. Notem que agora eu vou começar a programação dos waypoints desse vídeo, ok? Então, um pouco do passo a passo, para mostrar para vocês como é que eu... Bom, só uma ideia, né? Observem cuidadosamente, agora eu vou passar bem rapidamente, o quanto faltou de informações nesse waypoint, nessa programação. Observem que eu vou mexer em tudo, ou quase tudo. Eu vou mexer um pouco na trajetória, ou seja, na trajetória não, no ângulo para que o drone, para onde ele está olhando. Eu vou mexer baixando o gimbal, porém eu não vou mexer na velocidade. A velocidade vai ser a normal, que é baixa, 2,5 metros por segundo. Observem isso. Eu também só vou fazer algumas alterações, eu quase não fiz alterações na altitude dele. Ele também, por norma, ele já vem para o RTH ao final, ok? Então isso aí eu não mexi em nada, deixei uma programação bem básica. Fica observando então. Aí a velocidade, ó, estou lançando os pontos com pouquíssimas alterações. Observe, só vou mudando o ângulo que o drone enxerga e assim por diante. Então, olhem com detalhes, né, como é que eu fiz esse tipo de coisa, para que vocês possam ter então uma ideia do que alterou durante o voo. Isso é muito importante, ok? Então observem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente nesse mesmo lugar aqui, onde é do último voo com o Air 3, e agora voando com o Mini 4 Pro. O local sempre de baixo é esse aqui. Vou usar o Mini 4 Pro com uma programação já feita, como vocês já viram, tá bom? Então vamos ao voo. Nada que eu fiz o quê? Comecei a preparar o drone para o voo, né? A primeira coisa que eu fiz foi calibrar a bússola. Isso é uma coisa que eu sempre faço, tá? Algumas pessoas dizem que não precisa. Eu gosto de fazer a calibração, é uma garantia para mim. Estava um dia com um pouco mais de vento do que o último voo, ok? Com bastante vento a mais, na verdade. Então eu peguei a trajetória que eu tinha. Agora observem cuidadosamente o que vai acontecer. Peguei a programação, tudo ok, já tinha checado o drone, etc. Checado, olha, a velocidade dele é 2,5 metros por segundo. E pedi para ele continuar. Ele não deixou. Observem. E por quê?
porque simplesmente ele entendeu que não tinha sinais suficientes para isso, tá? Só depois que ele realmente pegou todos os sinais é que ele aceitou. Observe que agora os sinais estão tranquilos. Eu jogo a trajetória, que eu planejei novamente, né? Vou lá, pego a trajetória salva, então eu vou para o voo. Observem. Vou lá, ponho a trajetória, clico em avançar. Quando eu faço go, ir, ele simplesmente confirma, continuar. Daí o drone então vai fazer o seu voo. Observe, agora tudo pronto. E o drone decola. Então olhem que ele começa o voo aí nesse momento, tá? Começa a voar. E agora eu divido a imagem para vocês verem. Então lembre-se, é aquela programação que eu tinha feito. Do lado esquerdo, o que foi gravado no cartão, ou seja, é o melhor vídeo, né? E do lado direito, aquilo que foi gravado no rádio, tá? Aquilo que foi programado. Então ele está se dirigindo para o primeiro ponto. Observem, ele vai em alta velocidade, tá? Quando ele chega no primeiro ponto, então é que vai iniciar aquela gravação, tá? Chegou no primeiro ponto, então ele vai começar a se encaminhar para todos os locais onde está previsto. Ele já se preparou e começa. Observe que a velocidade é muito baixa, tá? Puxa, então quer dizer que ele vai fazer esse voo todo nessa velocidade? Eu não posso fazer nada aí, né? Só porque eu programei? Não, pelo contrário, observe uma coisa que vai acontecer. Ele continua voando sempre naquela mesma velocidade, programada inicial, mas aí eu acelerei. Não foi acelerei o vídeo, não. Eu acelerei a velocidade do drone através dos sticks. Quer dizer que então, quando eu tenho um voo programado, eu posso, através dos sticks de velocidade, tentar aumentar a velocidade, aumentar até a altura, em alguns casos, tá? Então observe aí que eu aumentei a velocidade. Outra coisa que você tem que observar é aqui, ó. Observe aqui. Olha só como fica o horizonte artificial dele, ou seja, o drone está voando inclinado, ok? Está indo de lado e voando inclinado. Agora olha como ele balança. Olha como o vento afeta esse drone, tá? É uma característica interessante que ele entra em movimento ondulatório real. Então fiquem observando o quanto esse horizonte vai variar. E ele vai causar uma coisa interessante aí. Já eu destaco, vocês vão perceber, tá? Então olha, eu aumentei a velocidade na mão, o drone ele já se estabilizou ao vento, tá? Conforme ele vai virando, encarando o vento de modo diferente, ele vai mudando também a estabilização. Agora observe esse movimento de shimmy, esse movimento violento dele, ondulatório. Andando para frente ele faz esse movimento ondulatório, ok? É um movimento bastante forte, é um movimento bem grande, né, do drone. Imagine ele ondulando nesse ponto aí. E essa ondulação chega a dar esse aviso aqui, aquele aviso que vocês viram, né, que é um aviso de que o movimento chegou no limite da capacidade do gimbal, tá ok? Foi um movimento tão forte que chegou ao limite da capacidade do gimbal. E vocês vão observar que ao longo do vídeo ele vai fazer isso mais de uma vez, tá? Então é um drone que o vento e movimentos ondulatórios fazem com que ele tenha esse comportamento, ok? Ele continua a sua programação normal. Observe como o fluxo do lado esquerdo fica constante, né? O tempo estava bem legal, né? Dentro de uma abertura de tempo. Não era tão bom quanto naquele outro voo anterior, mas a imagem do drone é muito bonita. Esse drone tem uma imagem muito bonita também. Observe que ele continuou voando, aqui ele já se equilibrou um pouco mais, ó, se estabilizou. A velocidade dele ainda se mantém mais ou menos constante, ok? Eu vou mantendo a velocidade na mão, não só. Se eu tirar o dedo do stick, ele volta à velocidade da programação. Então eu tenho a capacidade de acelerar ou desacelerar até a velocidade de programação. Isso o drone faz normalmente, ok? Ele continua voando e vai fazendo toda a sua programação normal, tá? A velocidade, a altura de 50 metros, ele estava dentro de uma altura segura, observem, sem nenhum problema, sem zoom, sem grandes inclinações de câmera. Aqui é uma imagem bem legal de como ficou a filmagem, né? Realmente a imagem é muito bonita desse drone também. Observe como é bonita a imagem desse drone, os detalhes, etc.
as aves passando próximos ao drone. Isso é uma coisa que tem muito ali. As aves às vezes ficam até curiosas, né? E podem sim atacar o drone, tá? Eu não tenho muita dúvida disso não. Mas eu acho que é um pouco difícil, né? Mas olha aí, agora voltando, né, novamente à dupla, e vocês vão observar que agora ele está fazendo retorno, ele está a favor do vento. Antes ele estava contra um vento meio lateral. Observe que o vento agora ele está em frente ao vento, né? Ou seja, à frente do drone, mas a lateral dele ele está voando com tranquilidade. Tá? Ele não está tendo nenhum movimento ondulatório, apesar de estar em alta velocidade, que é a velocidade dele mais o vento. Então observem quanto o drone é afetado pelo vento. Observem que aqui ele já baixou, ele está inclinando, então ele vira, ele abaixa a frente do drone. Olha aí novamente uma imagem para vocês, só do cartão de memória, olha como ele fica. Agora a velocidade baixa, né? Olha aqui, novamente vento forte, aqui vento forte, aqui ele vai começar a sofrer a influência dos ventos, tá? Observe que ele, novamente alerta de vento forte. Eu até pensei em fazer um retorno, falei, não, eu não vou fazer retorno nenhum, eu vou deixar, vou enfrentar um pouco, poderia baixar um pouco o drone, mas eu não sei se isso seria muito bom, porque exatamente mais para baixo ele tem bastante turbulência das árvores. Então aqui eu já dei uma aumentadinha de velocidade, ele se estabilizou e voltou. Então realmente haviam ventos de rajada aqui nesse ponto, tá? Continuei o voo numa boa, né, seguindo a programação. A única alteração que eu estava fazendo era alguns movimentos de gimbal automáticos e a aceleração na mão. Todo o resto, todo o voo dele está dentro da programação. Observe como foi legal esse voo, tá? Então olha aí, ele continuou voando bem tranquilo e foi fazendo toda a programação até o final. Então de agora em diante eu vou deixar vocês com a música. Se vocês observaram, né, eu aumentei a velocidade na mão, comecei a mexer com o zoom do drone, isso também não estava programado, isso quem estava fazendo era eu. O zoom também não tinha programação, tá? Então tudo isso é possível fazer com o waypoint. Você pode fazer isso manualmente, enquanto ele está fazendo o voo dele. Eu posso alterar a velocidade, posso aumentar ou tirar zoom. O que eu não consigo fazer muitas vezes é alterar o ângulo do gimbal, tá? Olha, novamente uma ave passando ali muito perto, né? Observaram? Mas olha, continua a programação, ele já está num ponto quase chegando à finalização do vídeo, né? Observe que ele já está num ponto quase no final. E ele vai seguindo, ele ganha altura, conforme a programação, lembra? Que eu coloquei um ganho de altura, ele começa a ganhar altura e vai fazendo o voo até a sua finalização. Vamos continuar com a música. Observe então, já está no 8º ponto, indo para o 9º ponto, e eram, se não me engano, 11 pontos que eu tinha marcado, né? Olha, novamente o zoom, né? Nessa área, a altura aumentou, a velocidade está na mão, né? Acelerando o drone, ok? Você pode acelerar ou não, a bateria estava normal, tudo normal no drone, ou ele estava fazendo um voo normal, mas observe que agora ele ficou bem mais equilibrado, tá? Então com o vento mais favorável, ele conseguiu ficar bem mais equilibrado. Ele já não tem aquele movimento brusco do shimmy, aquele violento, aquela ondulatória que às vezes acontece com esse drone, né? Eu não notei isso no Mini 3 Pro, tá? Aqui novamente é um zoom e ele está indo já se encaminhando para a finalização do seu voo, tá? Aquele zoom básico e já caminhando para a finalização do seu voo. É realmente uma região bonita, né? É realmente permite imagens muito bacanas. Esse drone não é uma exceção, ele é um excelente drone
com excelentes câmeras, tá? Olha aí, se aproximando cada vez mais do seu ponto de retorno. Tá, ele vai avançando e lembre-se o que eu tinha programado, quer dizer, nem precisa. Ele já, por ele próprio, ele já programa o RTH, que você pode mudar, tá? Você pode fazer essa mudança se quiser, ok? Observe, aqui ele entrou sozinho no RTH como programado, né? Como ele estava programado, eu desativei, ok? E aqui então eu resolvi fazer um acompanhamento aí. Eu vi essa lancha e eu falei, por que não filmá-la, não é verdade? Ver esse jet ski, né? Moto aquática, para não falar nomes, né? Eis aí eu comecei a acompanhar então a moto aquática, ela fazendo um círculo aqui, baixei um pouco o drone, acelerei para poder não ficar muito longo o vídeo, né? Olha só que legal, ele consegue acompanhar muito bem uma moto aquática, viu? Era uma moto aquática bem rápida, ele vai acompanhando muito bem. Comecei a segui-la, mas aí eu lembrei que aí na frente tem um pequeno probleminha, vocês vão notar esse probleminha, né? Isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Olha aí, fios de alta tensão. Falei, bom, não quero passar por baixo, posso perder o sinal, deixa ele embora, deixa o cara embora, legal, bacana. Permitiu uma imagem bonita. Então, novamente, aí voltei para a imagem do controle remoto que você já conhece, né? E fui fazendo o voo, fui caminhando para a finalização do vídeo. Ok? Então aqui eu acelerei um pouquinho a aproximação, um outro jet ski saindo aí, ou melhor, lancha aquática. Me aproximei, tá? Isso aqui eu acelerei o vídeo mesmo. Abaixei, cheguei bem próximo aqui dessa área, né? Vim voando bem baixinho. Observem que ele faz os sons de proximidade, né? E aqui eu estava voando literalmente à altura dos carros, ou até um pouco mais baixo, aproximando o drone de mim, ali na frente, né? Observem que eu estava bem aqui à frente e fui aproximando o drone. Aí eu resolvi então fazer uma outra passagem, né? Olhando para um lado, olhando para o outro. Observem que o drone continua voando e bem baixo, a altitude dele era bem baixa. Olhei aquela frestinha nas árvores ali e falei, vamos passar por ali, né, para ver o que tinha lá, vamos dar uma passada por aí. Observem, os sensores funcionam, indicaram essas presenças todas, mas tranquilo, com toda a segurança. Aí eu baixei bem o drone, eu joguei para baixo, fui me aproximando, voltei, aquele retorno maluco, aquelas coisas que a gente gosta de fazer de vez em quando com o drone. Acelerando novamente, me aproximei e comecei a ganhar um pouquinho de altura, ok? É um voo que eu gosto de fazer esse tipo de coisa às vezes. Ganhei um pouquinho de altura, fui ganhando um pouquinho de altura e voando com o drone. Numa boa aí, vento, pá. Não é bom, já passei da altura. E não esqueçam que o vento estava forte e em rajadas, tá? Continuei subindo, eu acho esse movimento bem bonito, tá? Eu gosto desse tipo de movimento. Mas não parece, mas ele está ganhando altura. Observe como vai entrando detalhes na imagem. Olha lá, vai entrando detalhes o tempo todo, né? E ganhando altura, ele falando, você está acima do permitido, coisa que eu não gosto de fazer muito, mas é um momento bem rápido, né? Continuei voando, etc. Cheguei numa boa altura aqui, razoável. Olha que imagem que esse drone proporcionou. Agora entrou o alerta de vento forte. Eu simplesmente iniciei a descida o mais rápido que eu pude. Observe que eu comecei a descer muito rapidamente. Não vale a pena fazer o drone brigar, embora ele estivesse absolutamente estabilizado. Aqui até acelerei, né? Botei em S para aumentar a velocidade de descida dele. Embora ele não altere muito não, mas eu botei em S para poder acelerar. E novamente a imagem dele é muito bonita desse drone. É muito bonita, observem. Olha que legal. É um drone que tem uma imagem bonita ou não é? Nossa, olha. Então vocês notaram então os probleminhas que eu falei para vocês, né? Você não precisa fazer uma programação super para ter uma boa imagem. Ela permite que você altere os movimentos que você programou, tá? Aqui ainda tinha um alerta e acabou. Falei, bom, então agora é hora de fazer um voo um pouco mais baixo. Um rápido voo aqui mais baixo, né? Então eu cheguei aqui, comecei a me aproximar e vi uma bicicleta e resolvi fazer um acompanhamento aqui.
E aqui, olha, observe, eu cheguei bem perto das árvores, né? E passei bem raspando galhos aqui. Mas olha só como os sensores funcionam muito bem. Esse drone desvia muito bem dos obstáculos, tá? Ele é um drone muito interessante. Saí para o voo, ele ainda tinha obstáculos próximos, fui voando atrás do carro e comecei a fazer o voo em zigue-zague. Observe. Eu vou fazer o vou dar uma aceleradinha no vídeo aí. E retornei em zigue-zague. Fiquei zigue-zagueando com o drone. É um movimento que eu, de vez em quando eu também gosto de fazer com os meus voos. Próximo às árvores. Eu confio muito nesse drone, né? É um dronezinho, olha só, que permite esse tipo de coisa, né? Ele vai voando muito bem. E fui me aproximando para o pouso, tá? Subi um pouquinho, né? Porque se vai que vem um carro, um caminhão, qualquer coisa assim. Cheguei no ponto de escape, estou eu aí, satisfeito com o drone, veja só minha cara, bem satisfeito. Ok, programei, etc. Ali o drone estava tudo ok. Observe que meu controle ainda eu uso smartphone nele, né? Não é o controle com tela. Olhei para um lado, olhei para o outro e falei, agora é hora do pouso, como sempre, tá? Então vamos ao pouso. Landing. Por usar o smartphone é que aparecem aquelas mensagenzinhas aqui na parte superior, né? Coisas que mandam, as besteiras que de vez em quando aparecem no controle do smartphone. Como eu não desativei, isso continua aparecendo, foi só isso. E aí, gostaram do vídeo? Interessante, né? É um vídeo realmente onde mostra as características desse drone, os problemas que ele tem de voar com vento um pouco mais forte, está um vento mais forte, como eu falei para vocês. Então essa é uma característica desse drone, o quanto ele realmente movimenta em voo ondulatório, né? E chega até chegar no limite da capacidade do gimbal em acompanhar, tá? Isso força bastante o gimbal, força o drone como um todo, né? Então é um drone bom, excelente, e logicamente que ele sofre bem com os ventos e também com esse movimento ondulatório dele, tá? Mas é um drone sensacional, muito bom, muito leve, voa muito bem, ok? Eu não vejo problemas com ele. Então vocês também observaram que sempre que tinha um vento forte eu procurava tomar uma atitude. Como estava programado, eu não mudei aquela hora, até enfrentei o vento, depois quando eu subi, aí sim, eu caí fora do vento o mais rápido possível, né? E nessa hora vocês notam que ele está perfeitamente equilibrado. Ou seja, quando não tem nenhum avanço, ventos muito fortes laterais, se o vento é mais constante, ele mantém bem o equilíbrio. Então é um drone muito legal, é um dronezinho que eu gosto muito, né? Dele também do Mi 3 Pro e o do Air 3 nem se fala, né? Um drone sensacional, tá bom? Então essa é a ideia, eu espero que vocês viram a programação, vocês viram o que eu não fiz, né? Depois eu deixei claro isso. Tem os vídeos que eu vou deixar por aqui, em algum lugar por aqui assim, com as programações de como fazer essas programações, tá? E vocês conseguirem fazer um voo muito bom com esse drone ou com qualquer um deles que permita waypoints, ok? Então é isso aí, se vocês gostaram, não esqueçam, deixar o seu like, é importante, tá? Deixando o like, você diz para os algoritmos, né, do YouTube que o vídeo é legal e que pode ser visto por outras pessoas, eles acabam sendo mais observados, tá? Deixe o seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo com outras pessoas que gostam disso, tá? Que eu acho isso muito legal. Não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante também, tá bom? Então comentem, e também comentem que o comentário é o combustível de tudo que a gente possa fazer aqui, ok? Então, um abraço a todos e bons voos!